Foi. Boa noite, galera. É com muito entusiasmo, muita felicidade que eu quero dar abertura à primeira semana da Eficiência Energética da USP, chamando os professores Zé Carlos e o professor Vitor. Pode vir, professores. Salva de palmas. Bom, pessoal, boa noite a todos. Gostaria de dar boa noite a meu colega, professor Vitor, né, os demais professores aqui presentes na plateia, a todos vocês, e a escuderia Mileage, né, os integrantes da Mileage que estão organizando esse evento, na minha opinião, muito relevante para a universidade e para todos, né, está bem inserido no contexto, digamos assim, nacional que estamos vivendo hoje, tá? Bom, eu sou professor do curso do Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação. Atualmente estou como coordenador dos cursos de Engenharia Elétrica, que nós temos dois, né, com ênfase em eletrônica e com ênfase em energia e automação. Tá? Então, na qualidade de coordenador do curso de Engenharia Elétrica, docente do Departamento de Engenharia Elétrica e como cidadão, eu gostaria de parabenizar, né, a escuderia Mileage pela realização desse evento, tá? Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o pessoal aqui, por favor. Então, obrigado. Tá? Bom, vocês sabem bem, vou ser bem breve, tá? Mais para dar boas-vindas a todos, né? Mas a eficiência energética é um assunto de suma importância, porque envolve o aproveitamento racional da energia nas suas mais diversas formas. Tá? Focando no setor elétrico em específico, né, que é minha praia, vamos dizer assim, né, a gente tem que, dada o crescimento da carga, né, do consumo de energia elétrica previsto para os próximos anos, tá, se nada for feito, práticas de eficiência energética, a geração que nós teremos daqui a, digamos, 25 anos, não vai conseguir suprir a carga, a crescente carga. Tá? Então, já é contabilizado pelas autoridades do setor elétrico que parte dessa carga, vamos dizer assim, seja suprida por práticas de eficiência energética. Tá? Destacando para vocês a extrema relevância de eficiência energética no setor elétrico. Okay? Uma questão interessante também é que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela determina, né, por resolução, resolução normativa, que as concessionárias de energia, como Electro, CPFL, CEMIG, enfim, elas precisam investir 0,5% da sua receita operacional líquida em projetos de eficiência energética, seja em parceria com universidades ou em parceria com outras entidades, né, de ensino, pesquisa ou até outras empresas. Então, isso mostra a preocupação do setor elétrico em realmente desenvolver essa área. Tá? E precisa, como eu falei para vocês, é necessário que a gente está contando com essas práticas para que não tenhamos problemas de falta de energia no futuro. Né? Também do ponto de vista dentro do setor elétrico, nós temos aí o PROCEL, né, que é o Programa de Conservação de Energia Elétrica, que atua em diversos ramos e produz resultados expressivos a cada ano, em termos de economia de energia. Tá? Então, mostrando para vocês que realmente é um assunto importante, né, que vocês já sabem, está bem inserido nas práticas que o setor elétrico visa, né, desenvolver nos próximos anos. E, naturalmente, atrelado ao conceito de eficiência energética, nós temos o conceito de sustentabilidade, que o professor Victor vai abordar aqui de forma mais detalhada, dizendo que aqui na ESC tem ocorrido, né, digamos, um movimento para a gente implantar sustentabilidade nas disciplinas de graduação. Tá? A produção já faz isso, a ambiental também, e nós estamos agora começando um trabalho forte na elétrica para isso. Então, nas disciplinas de graduação, nós vamos já implantar, né, conceitos de sustentabilidade. De fato, eles já estavam lá. A gente tem que pegar isso daí, trabalhar melhor e mostrar para
para os alunos, escancarar para os alunos como esses conceitos estavam em algumas disciplinas importantes. Bom, era isso que eu queria dizer, tá? Eu espero que todos tenham uma excelente semana, né? E que esse evento atinja um sucesso de tal forma que ele possa aí ter vida longa. Realmente eu espero que é um evento de bastante relevância. Tá? Então, muito obrigado, sejam bem-vindos e uma boa semana de trabalho. Muito boa noite a todos também, todas também presentes. Meu nome é Vitor Ranieri, eu sou professor aqui do Departamento de Hidráulica, mas estou aqui representando a Comissão de Sustentabilidade da Escola de Engenharia de São Carlos. Então, em nome dessa comissão, que eu queria dar as boas-vindas a todos vocês, cumprimentar meus colegas aqui, meu colega de mesa, o professor José Carlos, e também ao professor João Fernando Moringa, né, que em breve falará, e dizer para vocês que a minha fala aqui é muito rápida, é só para destacar uma coisa que está acontecendo aqui na Escola de Engenharia, em que essa comissão de sustentabilidade, da qual atualmente eu sou presidente, que é uma pequena comissão, formada por apenas 5 docentes e 3 servidores não docentes, que tem a incumbência, uma comissão assessora da diretoria da escola, que tem a incumbência de contribuir para a integração da sustentabilidade nos diversos âmbitos da Escola de Engenharia de São Carlos, no ensino, na extensão, na pesquisa e também na gestão. Né? A gente precisa não só ensinar, né, os nossos alunos a trabalhar com a questão da sustentabilidade nas disciplinas, né, e fazer isso lá fora, mas também introduzir essas questões, né, da sustentabilidade na nossa própria casa, né, melhorar os nossos sistemas, melhorar a nossa eficiência energética e melhorar outros temas relativos à sustentabilidade na nossa casa. Como eu falei, essa comissão de sustentabilidade tem esse desafio muito grande, que é fazer com que a sustentabilidade seja trabalhada de forma transversal no ensino, pesquisa, extensão e gestão da universidade, né? E como é um grupo muito pequeno, né, a gente está dando prioridade desde o ano passado, quando essa comissão foi criada, já na atual gestão da diretoria, né, em poucos projetos, poucas ações, né? Uma delas foi propor uma minuta de diretrizes para a inserção do tema da sustentabilidade na Escola de Engenharia de São Carlos. Essa minuta, né, que provavelmente se tornará uma resolução, uma portaria, enfim, aqui da Escola de Engenharia, está em tramitação na diretoria, nas comissões da escola. Uma outra ação que a gente tem desenvolvido, que já foi comentada aqui, é o projeto de ambientalização curricular. A ambientalização curricular é a inserção do tema ambiental e da sustentabilidade em todos os cursos da Escola de Engenharia, não de forma pontual, como uma disciplina, como já é obrigatório hoje em todos os cursos de engenharia, mas nas diversas disciplinas que compõem todos os cursos. Né? Por quê? Porque a gente entende que esse tema, assim como outros que foram colocados no processo de discussão das mudanças curriculares da engenharia, aqui da ESC, né? É um tema que tem que ser transversal. Não é como empreendedorismo ou inovação, tá? Não são temas que você vê numa disciplina, você tem que ter isso de forma transversal em todo o curso. Sustentabilidade é assim também, que a Escola de Engenharia vê que deve ser feito. Então esse processo já começou na engenharia de produção, já tem várias disciplinas que já passaram por esse processo e que estão incorporando o tema da sustentabilidade nos seus conteúdos, nas suas práticas. Agora estamos no processo começando na engenharia elétrica, muito, muito feliz de haver um grupo muito animado lá na engenharia elétrica, né, para fazer isso. E a gente espera em breve desenvolver para os outros cursos também. E também temos trabalhado, né, com a formação, capacitação, para que o tema da sustentabilidade também esteja presente nos eventos, não só como tema do evento, né, mas como prática do evento, né, independente do tema do evento, como fazer os eventos mais sustentáveis. Né. A gente já tem elaborado um manual, né, que está disponível na internet para comissões organizadoras de eventos aqui na ESC possam ter acesso, tá certo? Se eu colocar lá no Google, sustentabilidade em eventos acadêmicos, desse jeito, né? Vai ser o primeiro que vai aparecer, um PDF lá. Então, como é que a gente pode melhorar a sustentabilidade do evento com o tema de energia, com o tema de resíduos, com o tema de água, com o tema de compras sustentáveis, uma série de coisas.
tanto no pré-evento, quanto no evento, quanto no pós-evento. Então fica uma dica aí para as comissões organizadoras dos próximos eventos. Então era basicamente isso que eu queria dizer. A Comissão de Sustentabilidade está à disposição de vocês para apoiar esse e outros eventos com o tema da sustentabilidade ou não, né? Com esse manual e com curso que a gente pode oferecer a essas comissões, e desejar, então, um sucesso nesse evento, que ele tenha vida longa. Esse é o primeiro, a gente espera que outros dessa natureza, né, aconteçam aqui nesse campus. É isso, boa noite, bom evento a todos. Muito bom, professores. Muito obrigado, viu? Excelente. Professor João, por favor. Muito prazer. Vamos lá, galera. Felicidade. Boa noite. Tudo bem? Eu fui convidado para fazer uma fala de abertura e eu pretendo falar o que eu penso sobre esse assunto, numa sequência que vai rolar mais ou menos de acordo com o brilho nos olhos de vocês, né? Mas eu acho que falar de eficiência energética, no momento como o atual, é algo altamente chave. Pelo seguinte, a gente vive num mundo onde até hoje o ser humano extraiu coisas da natureza para transformar através da indústria, produzir bens e vender, porque daí quando ele produz bens, ao produzir as pessoas trabalham, ganham dinheiro com salário, elas pegam esse dinheiro, compram aquele bem, e daí ao comprar o bem elas produzem mais necessidade, elas criam mais necessidade de produção, aí ela, com aquele bem comprado, elas usam o bem, ficam felizes por causa daquilo. E daí esse ciclo vai fechando, né? Parece que a sociedade ela começa a se desenvolver a partir de um momento muito rudimentar, onde se você pegar um monte de ser humano e jogar num espaço de terra, as pessoas vão começar a sentir fome. Daí elas vão começar a procurar comida. Depois que elas acham comida, elas percebem que comida nasce do chão. Aí elas vão começar a plantar comida. Depois que elas plantam comida, elas percebem que essa atividade pode ser organizada. Essa sociedade rudimentar começa a lidar com a agricultura começa a se desenvolver, eles percebem que já tem comida para todo mundo, precisa guardar comida, precisa arar a terra mais rápido, aí eles vão precisando de máquina para fazer isso, máquina precisa ser industrializada, daí eles começam a se industrializar. Aí ao se industrializar, eles aprendem a se organizar, aprendem a transformar materiais, aprendem a modificar a forma dos materiais, aprendem a lidar com o mercado, com o comércio, e aí essa sociedade vai ficando mais esperta, mais inteligente, percebe que tem uma outra comunidade lá que está muito atrasada, põe a fábrica lá para o pessoal trabalhar, porque eles ganham um salário mais baixo, e a gente pode aproveitar isso para poder vender um produto mais barato aqui e ser competitivo contra o concorrente, e aí entra nesse ciclo então de um trabalha, ganha salário, compra as coisas para vender, e esse modelo estragou. Estragou porque ele explora o trabalho Isso é um outro lado da história. Mas ele estragou porque a origem desse processo, dessa economia linear, que você extrai, produz, vende, ela tem dois pontos principais. O primeiro é que você precisa extrair sempre. E chega uma hora que começa a ficar complicado extrair. Muitas vezes, a necessidade de extração de bens minerais ou de materiais, ela depende de uma infraestrutura e de um investimento tão grande que se você está precisando mais do que a capacidade, o preço dispara para cima. A demanda aumentou mais do que a capacidade, o preço dispara. Aí, por quê? Porque o investimento é muito grande para você produzir, para você extrair materiais. E se a demanda diminuir um pouco, ninguém quer ficar com o material parado, ninguém quer ficar com a estrutura parada, o preço despenca. O barril de petróleo varia de 30 a 130 dólares. O preço das commodities, cada vez que o PIB mundial sobe 10%, 15% em 3 anos, o preço das commodities sobe 55%. O PIB mundial cai um pouquinho por uma crise,
o preço das commodities despenca. E a gente está num Brasil que está naquela época ainda de ganhar muito bem, de se dar muito bem com a agricultura, tentou industrializar as coisas e não deu muito certo, se arrebentou nesse caminho, não conseguiu gerar mais benefícios, não conseguiu gerar uma indústria forte o suficiente para botar num país de salário mais baixo. O salário aqui aumentou, o PIB per capita não aumentou, quer dizer, a riqueza gerada pelo país cresceu quase igualmente com a população, então continua todo mundo meio pobre e a indústria não vingou. Como é que a gente sai dessa, né? Acho que o desafio principal dessa situação que a gente vive é que tem algumas outras coisas mudando. Principalmente quando a gente pensa que uma empresa precisa se planejar para instalar uma fábrica, isso é um investimento pesado, ela só está no lugar onde ela reconhece que a mão de obra vai ser viável, que o custo de materiais é viável, e que tudo vai viabilizar um determinado preço final do produto. Isso está cada vez mais difícil no mundo. Vocês veem, por exemplo, em 2005, 2006, o preço da energia, o preço do gás natural, por exemplo. Se a gente comparasse o preço do gás natural na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, eles eram quase iguais. No Japão era um pouco mais barato, porque a energia no Japão era essencialmente energia nuclear. De repente, em poucos anos, os Estados Unidos descobriram que eles podiam fraturar o xisto e produzir um gás de xisto, jogando alguns reagentes na rocha, e fraturar hidraulicamente o xisto, e os americanos começaram a produzir gás de xisto. E a capacidade de produção foi muito grande e cresceu muito rápido. Aí, de repente, no Texas o gás ficou muito barato. E no Japão aconteceu um acidente em Fukushima, que arrebentou com as usinas nucleares e ficou todo mundo apavorado. E o Japão falou, chega de usina nuclear, enquanto a gente não resolve isso, vamos usar gás natural. O que aconteceu com o preço do gás natural no Japão? Disparou. E no Texas diminuiu. No Japão era o lugar mais barato do mundo. De repente ele era 20% mais barato. Agora ele está 500% mais caro. Agora imagina você montar uma indústria e falar assim, eu quero montar uma indústria que depende de gás natural para fazer um determinado insumo químico, um tensoativo, qualquer coisa. Fala, bom, vou botar essa indústria no Japão. É negócio. Lá o consumo é altíssimo, tal, faço as minhas contas, a matéria-prima é mais barata, aí o cara se arrebenta. Então você planejar uma planta industrial, achar o lugar e ter certeza que o custo que você vai ter é estável, está cada vez mais complicado para montar uma indústria. E onde entra a eficiência energética nessa história? Então, o principal problema que isso traz tem a ver também com a escassez de recursos naturais. Tem alguns elementos na tabela periódica que vão acabar em 50 anos. As reservas mundiais de alguns materiais, ouro, por exemplo, que usa na indústria eletrônica, ou o nióbio ainda demora 400 anos, mas tem materiais que acabam em 20 anos. Tem materiais que acabam de 5 a 50 anos na tabela periódica e não tem nível de reciclagem no mundo para repor. Então, esses materiais vão ficar muito caros. Então, como é que você muda o jeito de fazer as coisas para que esse ciclo do cara que trabalha, ganha salário, compra coisa, fica feliz, e daí, como ele compra, alguém tem que produzir, ganha salário de novo e fica fechando, comprando, esse ciclo vai ter que mudar. E que ciclo vai ser o próximo? Qual que vai ser o ciclo que vai dar certo? Então, tudo isso tem muito a ver com energia. Bom, eu vejo que o tema principal que vocês trabalham, que esse grupo que está organizando esse evento trabalha, é o tema de eletrificação veicular. Eletrificação veicular pode ser uma grande transformação na sociedade e deve acontecer muito mais rápido do que a gente imagina. Eu trabalho nessa escola faz 33 anos, não parece que eu sou tão velho, os amigos, mais amigos mesmo falam que não parece, mas eu já dei aula para o Passarini, por exemplo, aqui, tá vendo? Parece que tem a minha idade, mas não, ele é bem mais novo do que eu, né, Passarini? Sem chamar você de velho, com todo respeito. Mas, nesse período todo, a gente não imaginava que de repente um carro podia ser elétrico. Eu tenho uma história muito interessante na minha família. Eu tenho um filho mais novo que, para se livrar de mim, ele foi fazer engenharia lá na UFSC, em Florianópolis. Ele não queria saber, não aguentava mais do que falar o que ele tinha que fazer, né? Tirava as coisas da mão dele, faz assim, tá errado, tá certo. Ele cansou de mim, foi fazer engenharia em Florianópolis com 17 anos, ele entrou lá, também passou no vestibular aqui na Unicamp e não quis, quanto mais longe, melhor, né? E aí ele foi embora, o meu filho. Aí chegou lá, depois do fim do primeiro ano, eu falei, pai, eu não estou gostando desse negócio de fazer engenharia, não.
porque não tem a menor graça. Ele já programava, ele já mexia com motor de passo, fazia robozinho, ele já mexia com tudo. Aí eu conheci uns meninos num evento em São Paulo, eu trabalhava no IPT, e eu era diretor-presidente. E o meu contato direto era o secretário de Ciência e Tecnologia, e depois do secretário tinha o governador. Aí vieram os garotos do Silicon Valley para São Paulo. Essa história é uma história interessante, mas vieram os garotos do Silicon Valley para São Paulo fazer um evento com o Deutsche Bank e o Citibank para atrair autoridades. O banco queria trazer. Então trouxe o cara que fez o YouTube, trouxe um dos caras que fez uma rede social chamada MySpace. Aí vieram esses garotos e eles queriam trazer empresários junto com o governador, porque aí o banco ia lá e falava, você não quer investir? Era uma jogada do banco. No fim, o governador não foi, o secretário não foi, a moça que fazia o cafezinho também não foi ninguém. E foi passando o convite, chegou para mim e falei, opa, eu vou. Não porque o jantar era de graça, mas porque os convidados eram legais, né? Eu queria conhecer os caras do Silicon Valley, o cara que fez o YouTube e tal. Aí eu fui jantar com eles e o jantar foi muito legal. Eu falei, putz, eu tenho um filho que parece com vocês, ele tinha o jeitão do meu filho. Eu falei, eu podia mandar ali um mês lá para lavar o banheiro, engraxar o sapato de vocês e tal. Só para ele ter uma referência diferente. E referência na vida da gente é muito importante, né? Se olhar que dá para ser diferente. Aí ele foi lá e ficou um mês, e isso foi... Hoje ele tem 26 anos, ele tinha 19, faz uns 6, 7 anos. E aí eles conheceu um menino chamado Travis Kalanick, que estava criando uma startupinha que tinha 4 caras. Meu filho foi o quinto, chamava Uber. E meu filho foi trabalhar nessa Uber, fazer uma app. Falou, pai, eu vou fazer uma app que se aperta um botão, vem um carro. Um negócio super legal. Eu falei, esse negócio não vai dar certo. Eu não posso apertar um botão, vem um carro. Não, aqui a gente usa o mapa e os carros vão medir o trânsito e não sei o que lá, estou empolgado e tal. Então meu filho foi para ficar um mês e acabou não voltando mais. E não queria se formar em engenharia, ele queria ficar lá na Uber. E a Uber explodiu no mundo, né? A Uber em 5 anos passou a valer 60 bilhões de dólares. Meu filho ficou cheio da grana, eu resolvi meu problema de vida naquele jantar. Graças a Deus que o governador não foi. E aí eu comecei a pensar, putz, esses meninos eram todos uns meninos loucos. Eu conheci todos. Eu ia lá tentar resgatar o meu filho de volta, eu não conseguia. Os meninos bebiam para burros. Dentro do escritório tinha cerveja, eles bebiam, fumavam. Meu filho começou a fumar, beber. Meu filho fazia de tudo. Aí, e à noite eles tinham ideias, ficavam à noite até tarde lá. Amanhã vai ter greve de taxista, sabe o que nós vamos fazer? Uber de graça para todo mundo. E aí Uber de graça. E dava certo, tudo que eles faziam dava certo. Incrível. Eles tinham a capacidade de perceber um novo modelo de negócio que tinha a ver com uma nova sociedade ou um novo contingente de consumidor que não queria ter para ser. Isso que muda nesse ciclo, né? A gente estava falando, o cara trabalha e ganha um salário para produzir algo que com o dinheiro que ganha no salário ele compra aquele algo. E depois que ele tem aquilo, ele fala, tem um carrão. Só como eu sou bom. Estou com um carrão aqui na minha casa. Passou em frente, tá vendo o meu carro? Melhor que o seu. Esse negócio está acabando. O legal desse novo mundo de consumidores, que ter não é o grande objetivo. O grande objetivo, o grande verbo é fazer. É você conseguir realizar. E aí eu pensava, puxa, esses meninos da Uber ganharam uma grana, né? E ninguém tem carro. Meu filho tem um Gol. O outro lá, a maioria dos caras não tem carro. Bom, eles andam de Uber, mas eles não têm apartamento, não tem nada. Eles não têm nada, eles têm ações, mas ninguém quer ter nada. Ninguém está preocupado em ter um relógio Rolex, uma caneta Montblanc e uma BMW. Isso aí hoje conhecido o famoso kit babaca, né? O cara chega assim com tudo isso e fala, olha eu aqui. Ninguém liga mais para isso. As pessoas ligam porque a gente tem capacidade de fazer. E esse exemplo, para mim, ele disparou algumas outras ideias que têm a ver com esse mundo das coisas pelo uso. O legal disso é que, imagina se eu fizer um carro que ao invés de vender o produto, extrair recursos naturais, de produtos, de minerais, que tem um preço variando, que estão acabando, para vender e para fazer de novo, imagina se eu vendo o uso do carro. Eu quero que o carro dure muito. Porque no modelo de indústria anterior, eu queria que o carro durasse pouco. Para eu vender outro e manter o sistema funcionando. Agora, se eu vender só o uso do carro, eu tenho que fazer um carro que dura muito. Aí eu preciso extrair menos. Aí eu posso vender um carro mais caro. Qual é o valor desse carro?
o mais importante é que o custo do uso seja baixo. Qual o menor custo de uso de um carro hoje? É elétrico. Se um BMW i3, você enche a bateria dele com 30 kWh. Se multiplicar isso pelo preço do quilowatt-hora e dividir por 150 km, 100 milhas mais ou menos, 160 km, que é o que ele anda com a bateria, isso dá aproximadamente 3 a 5 centavos por quilômetro rodado. 3 a 5 centavos por quilômetro rodado. Se eu pegar um Toyota Corolla na cidade e conseguir fazer 10 km por litro de gasolina, custa 3,60, vai custar 36 centavos o quilômetro rodado. 10 vezes, 7 vezes mais caro. Quer dizer, um carro elétrico é muito mais barato para rodar. Aí você, mas aí pera um pouquinho, mas não vai ter energia para todo mundo. Vem esse papo, né? Não vai ter energia para todo mundo. Não, mas nós vamos falar agora de eficiência energética. Se eu pegar todo o etanol ou toda a gasolina que eu rodo no carro, acelerando e desacelerando, pisando e soltando, e rodar uma turbina a gás, eu consigo produzir energia com muito mais eficiência. E se eu transferir essa energia pela rede e carregar uma bateria, mesmo assim, todo o produto das eficiências do sistema de geração, de transmissão, de carga da bateria e do motor elétrico multiplicadas, dá muito melhor do que um motor num carro com caixa de câmbio, transmissão diferencial, acelerando e desacelerando tudo isso. E a diferença é de aproximadamente uns 40%. A gente fez essa conta na época que o ministro Sérgio Rezende era o ministro da Ciência e Tecnologia, ele pediu para o IPT fazer essa conta para ele. A ideia é a gente pegar usinas de etanol, queimar o bagaço, que ainda ganha mais energia, e transmitir essa energia para carregar carro elétrico. O Brasil tinha que entrar em carro elétrico, essa era o sonho dele. Mas, de fato, mesmo que a gente não use o combustível no carro, a gente use numa central de produção de energia, ainda é mais eficiente. Sem falar que essa central não precisa ficar dentro da cidade, todo mundo respirando aquela fumaça. Mais ainda do que isso, e já que o tema é eletrificação, o principal tema do grupo Mileage, né? Se a gente pensar que um carro a gasolina tem um motor cuja principal característica é ter baixíssimo torque em baixa rotação, você precisa, então, para sair com o carro, colocar em primeira. E depois você precisa colocar em segunda, porque o motor já chegou numa rotação alta, o carro não anda mais. Aí você muda de marcha, porque já está embalado. E aí você precisa de 5, 6 marchas. E se você tem um motor, o motor tem o sistema de ignição, sistema de admissão, sistema de escape, sistema de lubrificação, sistema de refrigeração, todo o sistema de combustão, pistão, válvula, anel, mola, o motor, mais a transmissão, que tem engrenagem, rolamento, anel de sincronismo, anel de acoplamento, caixa de câmbio, trambuladores, ou se for uma transmissão automática, mais peça ainda, mais o diferencial que leva o movimento para a roda, que é um motor só, isso dá de 20 a 30 mil peças para fabricar. Todas elas dependem de extração de material, transformação e produção. 20 a 30 mil peças. Um carro elétrico tem um motor elétrico cuja principal característica é ter alto torque em baixa rotação. Não preciso de caixa de câmbio. Como ele é pequeno, eu posso colocar um em cada roda. Não preciso de diferencial. O número de peças cai de 20 mil para 300 peças. É muito mais fácil fazer um motor elétrico. Eu preciso extrair muito menos recursos da natureza. Putz, isso é uma onda que a gente consegue pegar. Vocês veem o Elon Musk com a Tesla. Não é à toa que o cara monta uma indústria automobilística com uma marca desconhecida do zero. É muito mais fácil começar um carro elétrico do zero do que começar um carro a gasolina ou a álcool do zero. Então, o mais interessante dessa história é que você entra num mundo industrial do produto símbolo da sociedade de consumo, que é o automóvel, com um produto que é muito mais viável em termos de modelo de produção. Mais do que isso, se esse carro for usado para vender pelo uso, o que é o valor mais importante dele é o custo do uso. E o custo do uso é muito mais baixo. O custo de aquisição é mais alto ainda por conta da bateria e do lítio, de todo o problema da bateria. Então, tudo isso faz muito sentido. O problema é que a indústria ainda não está preparada. E a gente precisa de uma geração de pessoas para fazer essa mudança.
a Ford, o presidente da Ford, né, tem um vice-presidente da Ford que é do conselho do IPT, ele contou essa história. O presidente da Ford nos Estados Unidos abriu o jornal e leu lá: a Uber vai contratar 5 milhões de motoristas no ano de 2016. Foi 5 milhões de motoristas. Né? O carro mais vendido da Ford é a F-150, vende 1 milhão por ano. Imagina a Uber colocando 5 milhões de motoristas. Que carro esses caras vão usar? Você anda de Uber em São Paulo, eles ainda não têm muita noção, mas você anda de Uber na Califórnia, metade é Prius. Já tem uma parte que é elétrico. E o pessoal fala assim, ó, o negócio é o seguinte, no dia que sair um carro elétrico um pouquinho mais barato, meu Uber vai ser elétrico, porque eu ganho muito mais grana com isso. Aí nós fizemos essa conta para São Paulo. Mesmo pagando 160 mil reais num BMW i3, que é um carrinho elétrico, um motorista consegue ganhar mais dinheiro contando uma depreciação desse carro que ele pode usar por 10 anos e vai ter que trocar a bateria, ele ganha mais dinheiro comprando um carro de 160 mil, contando o dinheiro que ele vai perder no desgaste do carro e na depreciação do carro. É mais negócio você oferecer um serviço de uso num carro elétrico hoje, porque o custo é menor. Então vocês percebem que o tema eletrificação veicular, eficiência energética, é um tema altamente transformador. Sem falar do que a gente no Brasil pode montar uma indústria de carro, que não é tão difícil fazer uma indústria de carro elétrico. Então eu acho que esse evento de vocês para discutir os temas relacionados à eficiência energética, e eu vi que na agenda tem vários assuntos, né? Tem assunto relacionado à produção de energia, bioenergia, etc. É um programa amplo. Eu acho que é um ponto de partida legal para a gente focar no futuro da nossa sociedade. Me parece que a nossa sociedade é formada por um consumidor que não mais quer ter as coisas, mas ele quer fazer, ele quer viajar, ele quer realizar, ele quer se mover, ele quer usar as coisas, ele não quer ter as coisas. A segunda coisa é que a indústria tende a migrar para um modelo que é muito mais viável quando todo mundo tem um smartphone na mão, e o smartphone sabe aonde você está, sabe se você está andando, se você está parado, ele sabe o que você está precisando, você pode avisar ele, preciso disso, preciso de um carro, preciso de comida, preciso de qualquer coisa. Então, toda essa mobilidade e sistema de informação na mão do cliente final fazem com que você possa mudar o modelo de negócio de indústrias para o modelo de pay-per-use, ou Product Service System, que é o que se estuda no mundo da pesquisa. Aliás, ninguém na pesquisa teve a ideia de fazer a Uber nem o Airbnb. E esse é um outro problema, porque não foi de uma universidade que saiu isso, foi um monte de moleque tomando cerveja. Na verdade, parece que os moleques tomando cerveja estão tendo mais ideia do que os professores nas universidades, mesmo nos Estados Unidos. E isso também representa para a gente uma mudança que a gente precisa refletir sobre como nós estamos conectados com a necessidade do ser humano. E para isso, a engenharia precisa começar a pensar mais para quem que ela vai servir e precisa entender a necessidade do cliente final e não ficar resolvendo problema pré-formatado de pessoas que têm a cabeça travada. Para terminar a história da Ford, o presidente da Ford então falou o seguinte: puxa, a Ford podia ser uma empresa de mobilidade. Eu posso vender um carro para ser Uber. Um carro para esse tipo. Ninguém fez um carro para isso. Aliás, a única experiência dessa parece que é em Londres, que os caras fizeram um táxi lá que deu muito certo, que tem faz muito tempo, um carrinho que foi feito para ser táxi. Quando eles lançaram essa ideia dentro da Ford, os caras queriam matar, mandar o cara embora. Você tá louco? Você sempre vendeu o carro pro outro, mostrar que é mais bacana que o outro quando para na garagem, agora você vem falar de um carro genérico para transportar pessoas só. E eles perceberam que o mundo industrial atual não tinha cabeça para perceber isso. Então, eles criaram um grupo de pessoas fora da empresa, criaram a Ford Mobilidade na Califórnia, e por coincidência eu estava trabalhando esse ano de 2016, eu fui professor visitante na Universidade da Califórnia em fevereiro e março. E eles estavam fazendo um curso de design dentro da Universidade da Califórnia, num centro de design para engenharia. E a engenharia de lá percebeu o seguinte: se a gente trouxer design para acoplar com engenharia, não design de desenhar uma jarrinha bonita, mas design de entender a necessidade do cliente até definir um modelo de negócio, a gente consegue transformar a engenharia para essa indústria do futuro. E esses movimentos estão acontecendo. E seria muito importante que acontecesse aqui em São Carlos, na Escola de Engenharia. E para isso a gente precisa ter
um grupo de estudantes altamente motivados, mobilizados, porque essa transformação parece que vai ser feita por vocês. A gente já está com a cabeça muito velha e formatada para um sistema quadrado, não estão pensando muito dentro da caixa. E parece que é isso que a gente tem, porque vocês têm essa iniciativa, porque vocês estão fazendo esse evento, e porque tem mais gente nessa sala desse evento do que gente na sala de aula normalmente. Quer dizer, esse negócio parece ser bem legal. E por isso eu agradeço o convite para falar nesse início e contar essas histórias e, ao mesmo tempo, dar parabéns a vocês todos pelo interesse por essa transformação que o mundo precisa passar. Boa noite, bom evento e obrigado.